corresponde a 3,5 dias. Como esses dias são simbólicos, nós temos aqui 3,5 anos, ou 3 anos e meio. Ou seja, se nós observarmos bem, o que a profecia está dizendo é que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a manifestação do Messias transcorreriam 69 semanas, ou 483 dias proféticos ou anos literais. E que até a morte do Messias, no meio da 70ª semana, no meio da última semana, transcorreria ainda mais meia semana profética, ou 3 dias proféticos e meio, equivalentes a 3 anos e meio. De tal forma que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a morte de Jesus na cruz do Calvário, fazendo o véu do santuário se rasgar de alto a baixo, fazendo cessar o sacrifício e a oferta de manjares, pelo menos a validade do sistema de sacrifício do Antigo Testamento, transcorreriam 483 anos e mais 3 anos e meio. 69 semanas proféticas e meia, que multiplicadas por 7 dias, em cada semana 7 dias, resulta em 486 dias simbólicos ou anos literais. Então quer dizer que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, transcorreriam 486 anos e meio até a morte de Jesus, do ungido do príncipe. Então, essas são as informações básicas que nós colhemos de Daniel capítulo 8, versículo 14 e de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Bem, com base nessas informações, aqueles que estão inteirados da profecia pela perspectiva historicista e messiânica sabem estabelecer, montar o esquema da profecia. E nós vamos montar esse esquema aqui no quadro. Então, vamos traçar aqui uma linha do tempo. Temos aqui a linha do tempo. Como as 70 semanas foram separadas ou cortadas das 2.300 tardes e manhãs, temos entendido que as 70 semanas são a primeira parte das 2.300 tardes e manhãs, de tal forma que ambos os períodos começam juntamente e correm simultaneamente, correm ao mesmo tempo, até chegarmos aos pontos altos da profecia. A profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. Bem, entendemos que a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém se completou em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes. O decreto de Artaxerxes I. Bem, começando em 457 a.C., devemos então avançar 69 semanas proféticas, ou 483 dias simbólicos, ou 483 anos, até a manifestação do Messias, do Cristo. Então, nós avançamos 483 anos. Isso nos conduz até o ano 27 depois de Cristo, quando aconteceu o batismo de Jesus. Essas são as 69 semanas, ou essas são as 69 semanas proféticas
ou 483 dias, anos. Ou seja, transcorreram, passaram-se. Ou seja, transcorreram ou passaram 483 anos desde o decreto de Artaxerxes I, o Longímano, até a manifestação do Messias, o que aconteceu no ano 27 depois de Cristo com o batismo de Jesus. Bem, como a profecia é de 70 semanas e de 457 a.C. até 27 depois de Cristo transcorreram 69 semanas, fica faltando ainda uma semana, que é a última das 70. A última das 70. A última semana nos leva até 34 depois de Cristo, quando entendemos que aconteceu o apedrejamento de Estevão, e não somente o apedrejamento de Estevão, mas também a primeira perseguição dos judeus à igreja cristã, à nascente igreja cristã, que ocorreu, começou no mesmo dia. Então aqui nós temos os últimos 7 anos, a última semana profética das 70 semanas. E a profecia dizia que no meio da semana, o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 3 anos e meio depois do ano 27, nos leva ao ano 31 depois de Cristo, quando aconteceu a crucifixão de Jesus, a morte de Jesus. Então aqui nós temos a morte de Jesus. Morte de Jesus. Esses são os primeiros 490 anos dos 2.300 anos, porque do período maior de 2.300 anos, 490 anos foram cortados ou separados especialmente para a nação judaica, para o povo de Israel. Sendo que no ano 34, com o apedrejamento de Estevão e a primeira perseguição à igreja cristã, o tempo de oportunidade concedido ao Israel étnico, o Israel de sangue, se encerrou. E depois do ano 34, a mensagem passou a ser pregada amplamente aos gentios. Bem, considerando que esses são os primeiros 490 anos do período dos 2.300 anos, ainda precisamos localizar o término dos 2.300 anos. Considerando que o período começa em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes I, o Longímano, se avançarmos 2.300 anos deste ponto, chegaremos ao término. Chegaremos ao término dos 2.300 anos, em 1844 depois de Cristo.